Eu desejo cumprimentar os irmãos com a doce e bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por me conceder mais esta oportunidade de poder estar aqui. Agradeço a Deus pela vida, pela saúde, agradeço a Deus por este dia de hoje e por tudo quanto Ele me tem concedido a desfrutar e gozar no dia de hoje. Louvo a Deus pela vida da minha filha Emanuele, dou graças a Deus por ela e continuo rogando as orações a nosso favor. Deus tem sido o nosso conforto, o nosso consolo, Ele tem sido a nossa esperança, a nossa certeza de um amanhã melhor. Queridos, convido-vos nesta oportunidade para lermos a palavra de Deus, a qual desejo compartilhar com os irmãos, amigos, que encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, propriamente o versículo de número 20. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, que diz-nos assim a sacrossanta palavra de Deus: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Para a meditação nesta oportunidade que Deus nos dá, eu quero me reter propriamente na parte deste versículo, o que poderíamos entender como a parte B do versículo, que diz-nos assim: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Vou repetir novamente: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Amém. Glória a Deus. É nesta sentença verbal que estaremos a meditar nesta oportunidade. Haja visto já ter trazido uma mensagem aqui neste lugar que dava a esta expressão de glorificar a Deus no vosso corpo. Mas eu quero nesta oportunidade ater-me apenas nesta sentença verbal, porque me tem chamado bastante a atenção e eu tenho me preocupado com o que se entende hoje com o corpo, com aquilo que é o corpo do ser humano. Estamos vivendo em uma época, e isso falo dentro das igrejas evangélicas, isso eu falo no meio evangélico, no meio cristão, dentro das nossas igrejas denominadas de evangélicas. Estamos vivendo em uma época
em que o corpo tem se tornado um verdadeiro objeto do prazer. Aonde as pessoas exploram os seus corpos, propaga os seus corpos no intuito, no caso da mulher, de ser cobiçada pelos homens. No caso dos homens, de serem cobiçados pelas mulheres. As academias andam superlotadas e ali há muitos crentes, muitos evangélicos. E a intenção de frequentar uma academia não é na busca de uma saúde, não é na busca de um exercício físico para a saúde do corpo. Não. O intuito maior, o objetivo a ser alcançado pelos reais que se gastam dentro de uma academia é a busca de um corpo perfeito. E o que se entende por um corpo perfeito não é um corpo sadio, não é um corpo cheio de saúde, não. É um corpo manequim, é um corpo que atinja a magreza que a sociedade exige e aprova, e se faz da pessoa aceitável até mesmo no meio profissional. O desejo não é com o corpo em si, com o bem-estar do corpo, com a saúde do corpo. O objetivo é a busca de um corpo perfeito. Para que esse corpo perfeito, sendo alcançado, faça-se dele um verdadeiro objeto de sedução, de prazer e de cobiça. E isso no meio evangélico. Porque as pessoas crentes, as pessoas que se dizem evangélicas, que frequentam academias, você não vê eles vestidos compostadamente como que se estivesse dentro da igreja. Por quê? Porque eles têm vergonha de frequentar uma academia com a saia, com o vestido, porque eles têm medo de que as pessoas o olhem com desprezo e com um olhar crítico. Então não se preocupem nada em glorificar o nome de Jesus com a sua presença nessas academias. Então os crentes, as crentes, colocam uma calça leg, onde mostra toda a sua vergonha. Tenho visto, tenho contemplado pelas ruas, crentes até casadas desta forma, desta maneira. Essas roupas leg, que marca todo o corpo, marca todas as partes vergonhosas, que a Bíblia e na carta ao Apocalipse diz que deve estar vestido para que não apareça a vergonha da tua nudez. E essas calças de leg não vestem as pessoas. De maneira nenhuma. Essas calças de leg não vestem aqueles que a vestem. Pelo contrário, deixa mais nu do que se estivesse nu, literalmente. Porque marca o corpo, marca as partes íntimas. E tem umas que faltaram tanto a vergonha em si, que ainda coloca uma calcinha, uma peça íntima, pequenina, e ainda deixa transparecer para provocar a libido masculina, no caso do homem.
Falo de crente. Não estou aqui me referindo a quem não é crente. Quem não é crente faz aquilo que é do mundo, porque eles e elas são do mundo. Mas se eu sou crente, se a irmã é crente, já não sois mais do mundo, já não estáis mais no mundo, para viver conforme o sistema imposto por uma sociedade que acha que tem o poder de determinar quem eu devo ser, como que eu devo ser para cair-lhe no seu agrado. Não. Eu, como crente, quem rege a minha vida é a palavra de Deus. Eu, como crente, quem rege a minha maneira de ser nesta vida é a santa palavra de Deus. Eu já não ando mais como andava. Eu já não faço mais o que faria, embora a vontade de fazer é grande, mas nós não fazemos. Porque somos cristãos, somos crentes em Jesus Cristo. Sabemos como devemos andar e como devemos nos portar neste mundo. Então eu não posso deixar que uma sociedade hipócrita venha impor ou determinar que corpo eu devo ter, como que eu devo ser para cair no seu agrado. Eu tenho que buscar agradar a Jesus. Eu tenho que buscar agradar a Deus. E não a mim mesmo. E não aqueles que estão à minha volta, querendo determinar o que eu devo ser ou como que eu devo ser. Mas, lamentavelmente, aqueles que buscam as academias é no intuito não de perpetrar no corpo, através dos exercícios físicos, a saúde, o bem-estar desse corpo. Mas é no desejo competitivo, que é o que a sociedade de hoje vive. Um verdadeiro competitismo, para ver quem é mais magra, para ver quem é mais manequim, para ver quem está mais dentro dos conformes que a sociedade exige, para então usar deste corpo para seduzir, para despertar nos homens o desejo por esse corpo, o desejo sexual por esse corpo. É lamentável, irmão. É lastimável o que nós temos presenciado no meio evangélico. É uma verdadeira carnificina. É uma verdadeira carniça nas nossas igrejas. Porque a carne, o sensualismo, o desejo de mostrar as vergonhas através das roupas sem pudor, das roupas que marcam, que mostra as vergonhas por trás das roupas, pela sua finura, pela sua descompostura, no seu comprimento, na sua largura, na sua falta de pedaços. E aí vem o desejo dentro das nossas igrejas de mostrar as vergonhas. Mas o corpo é de Deus. O corpo pertence a Deus. Por isso, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: glorificai, pois, a Deus nos vossos corpos, o qual pertence a Deus. Mas o desejo, a vontade carnal, mundana, de mostrar o seu corpo, de usar esse corpo para despertar nas pessoas sentimentos de desejos, sentimento de possuir
esse corpo, de desejar esse corpo, é muito grande no meio evangélico. Ficamos dentro das nossas igrejas em situação terrível. E não me venha dizer, e não me venha pregar o que nós temos ouvido se pregar, pedindo para que não cobice. Ora, irmãos, não tem que se pedir para não cobiçar. Tem que se pedir para que não se venha à igreja com práticas que desperte a cobiça que está no homem para com a mulher, na mulher para com o homem. Não se tem que tirar as teias de aranha, mas tem que matar a aranha. Porque se tirar as teias da aranha e deixar a aranha, ela vai fazer novas teias. A palavra de Deus diz: pegai as raposas e as rapozinhas, no livro de Juízes. Não temos que desconsiderar as rapozinhas porque elas são pequenas. Porque elas vão crescer. Elas vão tornar raposona. E aí fica difícil para pegar a raposa. Por isso que a palavra de Deus diz que se deve pegar os dois, a raposinha e a raposa e a raposinha, porque ambas causam dano, prejuízo à seara. E parece que a preocupação dos chamados pastores é somente com a raposa, deixando as raposinhas, aquelas coisinhas que eles julgam que não são nada, que não tem perigo, que não tem problema, até que se torna uma raposa, e aí não se há como pegá-la. Lembro-me do profeta Balaão, quando ele aconselhou Balaque, o rei dos midianitas, a trazer para o arraial dos hebreus, dos judeus, mulheres moabitas vestidas de maneiras sensuais, para que pudesse provocar a libido, levando Israel a pecar. Balaão aconselhou, Balaque acatou. As moabitas vieram para o arraial de Israel e a desgraça foi grande. O prejuízo foi enorme para a seara do Senhor. Queridos, amados irmãos, pastores, precisamos de coragem para combater esse nudismo, esse sensualismo, essa onda de modas mundanas, carnais, depravadas, sensuais, que estão dentro das nossas igrejas denominadas de evangélicas. Muito delas de evangélicas não tem absolutamente nada. São igrejas mundanas, igrejas dadas ao pecado, à carnalidade. Aconselho-te que de mim compres vestidos brancos para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. A vergonha da tua nudez. Aquilo que nos causa vergonha tem que estar vestido, coberto. Mas parece que hoje em dia, aquilo que antigamente, estando nu,
causava-nos vergonha ao ver, hoje causa prazer, hoje causa desejo. E defendem-se até aquele ditado que o que é bonito é para ser mostrado. E hoje nós vemos dentro das nossas igrejas irmãs com seus seios de fora, irmãs com suas roupas colando, marcando as suas calcinhas, roupas curtas que quando sentam aparece a metade das suas coxas, roupas totalmente sensuais, roupas totalmente mundanas, que em nada cobre a vergonha. E é lamentável que nessa prática, nessa onda de sensualismo, de mundanismo nas nossas igrejas, não há quem pregue com coragem, com firmeza. Não há quem pregue de forma a combater essas práticas. Mas parece que elas são aceitáveis porque queremos agradar a A ou a B. E com isso se combate a cobiça e não o elemento que desperta a cobiça, que é o que deve ser combatido. Para eu cobiçar, precisa ter o agente de cobiça. Precisa ter o agente que me desperte a cobiçar. Então é esse agente da cobiça que tem que ser combatido, que tem que ser refutado pela palavra de Deus, para que então o desejo de cobiçar não se desperte no homem com relação à mulher, nem da mulher com relação ao homem. Mas falta homens de coragem, de ousadia, de vergonha, de pudor nas nossas igrejas, que verdadeiramente suas famílias lhe respaldem a pregar contra essas práticas mundanas, carnais, que leva a pecar dentro da igreja. Jesus disse: em verdade, eu vos digo, que aquele que atentar para uma mulher e em seu coração a cobiçar, já cometeu prostituição com ela. Veja que o pecado não está no olhar. Olhar para uma irmã, olhar para uma mulher, olhar para um irmão, olhar para um homem, não é pecado. E sim a maneira, o modo, como se está olhando, como se atentou para olhar para aquela mulher ou para aquele homem. E isso é Deus quem vê. Coração é terra que ninguém anda, mas Deus anda. Deus conhece o coração do homem e o coração da mulher. Mas Jesus deixou bem claro que não é o olhar, não é o atentar, às vezes para elogiar, porque está achando bonita, bonito. Não há pecado nisso. Mas o pecado é atentar e em seu coração desejar aquela mulher, desejar aquele homem. Aí culmina-se no ato de pecado, de prostituição. Mas para se olhar para uma mulher, para se olhar para um homem,
e desejá-la, é porque ela ou ele estavam vestidos de maneira indecente, de maneira que despertasse o desejo sexual. Para se haver o desejo, tem que haver o agente que desperte este desejo. Pelo contrário, não tem como se desejar sexualmente aquilo que não se vê. Aquilo que não se vê numa mulher ou num homem olhando para ela ou para ele. Mas se ela estiver vestida indecentemente, indecorosamente, como nos dias de hoje, que estão se vivendo neste mundo e andando, permeando dentro das nossas igrejas, corremos o risco de desejar, de cobiçar. Então, lamentavelmente, as nossas igrejas, a irmã vai abaixar para pegar alguma coisa, aparece todos os seus seios. É lamentável, irmão. Nós somos a igreja de Jesus. Somos a noiva. A noiva de Jesus é santa. Ela se veste num sentimento de vergonha, de pudor. A igreja de Jesus, ela comprou vestidos brancos de Deus para se vestir de modo que não apareça a vergonha da sua nudez. Hoje não é mais vergonhoso mostrar os seios, no caso da mulher. Não é vergonhoso mostrar os peitos, no caso dos homens. Porque, particularmente, eu acho uma vergonha o homem andando sem camisa. Porque se a mulher não pode, porque ela pode despertar cobiça no homem, o homem andando também sem camisa, ele desperta a cobiça da mulher por ele. Isso é recíproco. Mas o homem se acha no direito de andar sem camisa e acha que a mulher não tem este direito. Ele pode, andando sem camisa, despertar nas mulheres o desejo por ele, a cobiça por ele. Mas a mulher não pode andar sem camisa, porque ela vai despertar o desejo e a cobiça dos homens. É contraditório essa prática, essa atitude hipócrita. Aquilo que é vergonhoso, andar nu, é para estar vestido, segundo a palavra de Deus. O homem não pode usar o seu corpo para despertar na mulher o desejo pelo seu corpo. A mulher não pode andar sem roupa para despertar no homem desejo pelo seu corpo. Não pode. Pois um dia irão pagar caríssimo, tanto aquele que cobiça, como aquele que se torna o agente da cobiça. Deus um dia irá pedir conta, irmão. Porque o corpo pertence a Deus. E Deus quer o corpo vestido. Deus não quer que aquilo que é dele, que pertence a ele, ande despido, despertando nas pessoas desejos sexuais por esse corpo. Esse corpo não pode ser usado como um objeto do prazer. A finalidade do corpo é glorificar a Deus, é expressar as atitudes da alma, é expressar e externar de modo público as ações da alma que ocupa este corpo. O corpo foi nos dado
Jesus diz na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 5, que sacrifícios e oferta Deus não quis dele, mas corpo lhe preparaste. Veja que coisa, irmão. Deus preparou corpo para Jesus. E através deste corpo, por esse corpo que Deus lhe preparou, Jesus glorificou a Deus em toda a sua vida. Sacrifícios e ofertas não quiseste, mas corpo me preparastes. O corpo pertence a Deus, irmão. O corpo pertence a Deus, irmã. Esse corpo não é teu. Ora outra nós vemos, lemos, ouvimos pessoas dizerem: o corpo é meu. Eu faço dele o que bem quero, o que bem entenderem fazer. Isso não é verdade. O corpo que você tem não é teu. Foi Deus quem o fez. Foi Deus quem o criou. E isso ele fez para que por este corpo, habitado pela alma e pelo espírito, viessem a glorificá-lo, expressando as suas diversas formas de agradá-lo, de louvá-lo, de bendizê-lo, o seu santíssimo nome. Deus preparou um corpo para nós, para que por esse corpo nós o glorificássemos, nós o louvássemos, o exaltássemos, quer na nossa forma de vestir, na nossa maneira de agir, de ser, de fazer com esse corpo. É através do corpo que nós expressamos para o mundo físico as nossas atitudes, as nossas ações. E alguém, quando olha para uma mulher, ele não cobiça a sua alma, porque ele não vê a alma. Ele cobiça o corpo. Porque o que é o corpo? É a vestiária da alma. É a vestimenta da alma. É a roupagem da alma. O corpo nada mais é do que o involucro, aquilo que envolve a nossa alma, de maneira que ela venha então a expressar para o mundo físico suas ações físicas. Pelo contrário, sem o corpo não veríamos a alma. A alma se vê através do corpo e se vê as suas ações através daquilo que o corpo externa para esse mundo físico. Assim como se veste uma roupa no corpo, e essa roupa muitas das vezes chama a atenção daqueles que observam esta pessoa, pela beleza da roupa, pela boniteza do tecido, pela luxúria do tecido, despertando elogio, admiração. Olha que roupa bonita, olha que roupa linda, quanto custou esta roupa? Assim também, no que tange respeito ao corpo, o corpo como a roupa da alma, pode vir também a ser um objeto de desejo sexual ou de admiração
pela beleza. Ora, há pessoas muito bonitas, muito bonitos, pessoas que se elogiam pela sua beleza, não pela beleza sexual, mas pela sua fisionomia. Mas também, esse corpo estando desnudo, pode despertar desejos, cobiça. Porque o corpo, como eu disse, ele expressa e externa as ações da alma. Uma alma vaidosa, uma alma mundana, presa pelo pecado, pelo estigma do pecado. Essa alma se torna má, perversa, sensual, carnal. Então ela vai expressar aquilo que está nela, utilizando a sua roupa, que é o corpo, para despertar naqueles que a vê, que o observa, um desejo sexual. É isso, irmão. A roupa veste o corpo veste a alma. A pessoa pode utilizar o corpo para mostrar uma bela roupa, sem que alguém lhe olhe com desejo de cobiça, mas de admiração pela beleza da roupa. Assim também a alma se utiliza do corpo para despertar desejos, e lamentavelmente nos dias de hoje sexuais, por esse corpo. Quando na verdade a alma liberta, salva, ela tem que usar esse corpo para engrandecer o nome de Jesus, para louvar o nome de Jesus, para exaltar a Deus, exaltar a Jesus através deste corpo. Mas lamentavelmente isso não tem acontecido em nossas igrejas. Tem se copiado o mundo, tem se copiado a atriz, o ator da televisão, na busca incansável, pagando altos preços nas academias, para se ter um corpo onde venha usar da igreja como uma passarela de desfile, de moda, onde pessoas desta maneira não param sentado em seus lugares para cultuarem a Deus, mas andam para lá e para cá, como que dançando e cascavelando dentro dos templos evangélicos. E nós somos obrigados a vê-las, somos obrigados a vê-los, porque ali estamos, embora não fomos à igreja para ver as suas roupas, a sua sensualidade do seu corpo, mas fomos ali para adorar e exaltar aquele que é soberano, que é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Mas por estarem andando para lá e para cá e para lá, cascavelando, como que dançando dentro do templo de Deus, dentro da igreja, nós vemos, nós contemplamos e lamentavelmente ficamos em situações vergonhosas. Para quem tem vergonha, quem não tem, acha bonito. Para quem não tem vergonha do que é vergonhoso, ele acha aquilo lindo. Porque, como eu disse, lamentavelmente, não se é mais vergonhoso mostrar os seios. Pessoas que até aproveitam de estar dando mama para a criança, para colocar os seus peitos de fora. Antigamente se colocava um paninho em cima dos seios. Hoje se tira para fora, dentro do ônibus, dentro do metrô, na rua, no mercado, na loja. E se brincar dentro das igrejas. A mãe está dando mama para a criança e os peitos todos de fora. E acham isso a coisa mais natural, a coisa mais bonita. Mas não é não, irmão. Isso é falta de vergonha.
Porque essas mesmas mulheres que agem desta maneira quando estão amamentando, não andaria com seus seios do lado de fora pelas ruas se não tivesse amamentando. Só se não tivesse vergonha, aí andaria. Aí agiria desta mesma forma. Hoje não se é mais vergonhoso, irmão, andar com roupas transparentes. E a moda é essas calças de leg. E os crentes vai no embalo. Porque lamentavelmente aquele versículo de Deuteronômio tão pregado, como se pregaram este versículo de Deuteronômio, como eu ouvi pastores pregar este versículo de Deuteronômio, irmão, que fala sobre as vestimentas. Ah, irmão, esse versículo, ele era tido, de fato, como se falando do uso da calça do homem na mulher. Esse versículo, quando se lia ele na igreja, quando se pregava ele na igreja, se tinha ele como de fato se entendendo de que a calça era uma vestimenta do homem masculino, e que assim sendo não caberia a mulher ultrajar. Mas as coisas vão passando, parece que vamos perdendo as forças dentro da igreja, com o aumento das pseudas igrejas evangélicas. Parece que vamos perdendo a coragem e o medo de perder membros, que então se começa a ignorar este versículo, e alguns até dizem que aqueles que pregavam este versículo não tinha muito conhecimento. Mas se nós formos olhar, as pessoas eram mais crentes. Deus confirmava essas pregações. Deus dava o total apoio. Mas passa-se o tempo, chega-se o modismo, e então se ignora versículos como este, porque ele não é mais agradável a algumas pessoas dentro da igreja. É lamentável, irmão. E com isso, as roupas que hoje estão na moda são essas calças colando. Porque se você observar como eu observo, as mulheres não querem vestir roupas caindo sobre o corpo.
As mulheres não querem usar roupas soltas sobre o corpo. Não. O desejo é de usar roupas colando, roupas que marque o seu corpo, que desperte o desejo, que desperte a cobiça. Quando o normal, irmão, é vestir uma roupa que caia sobre o nosso corpo. O normal do vestir é vestir roupa que caia sobre o corpo. E não que fique colando, que venha grudar no corpo. Não, irmão. Isso é um espírito de sedução. É um espírito realmente de provocação. Então, lamentavelmente, irmão, o que nós estamos vendo hoje, dentro das nossas igrejas, é que perderam a sensibilidade para a voz do Espírito Santo de Deus. É lamentável, irmão, o que nós estamos vendo. É lamentável que hoje nas nossas igrejas não se prega mais contra isso, mas há um liberalismo disfarçado, aonde se finge que não estão vendo, porque não tem coragem para pregar a palavra de Deus como ela é. Não se tem coragem para combater tais práticas que se combatia antigamente. Não há coragem. E nisto, nós somos obrigados a aceitar tais práticas dentro das nossas igrejas por aqueles que se dizem evangélicos. Mas a calça, irmão, de fato, ela foi uma vestimenta feita para o homem. Porque se nós observarmos a intenção do uso da calça por parte da mulher, não é para estar vestida de maneira nenhuma. É uma maneira de mostrar a sua nudez. É uma maneira de mostrar as suas vergonhas. Porque, como eu disse, você não vê nenhuma mulher vestida com uma calça folgada, como o homem veste. Você não vê isso.
o desejo de mostrar a sua sexualidade, de mostrar as suas vergonhas é tamanha, que já temos homens que também usam calças apertadinhas, mostrando até mesmo as suas vergonhas. Então, irmão, o uso da calça na mulher é uma forma, é uma maneira que se acharam para desnudar a mulher. Para a mulher mostrar as suas vergonhas. Foi uma maneira que acharam, irmão. Lamentavelmente, irmão, foi a maneira que se achou para se agir desta forma. Porque se a calça aceitada hoje nas igrejas evangélicas é normal, deveria então se combater a descompostura desta calça, a falta de postura dessa calça, como se fazia com as saias, com os vestidos, quando os pastores combatiam os vestidos e as saias colando no corpo da irmã, curta. Agora se precisava então fazer esse combate contra a descompostura das calças, irmão. E você ia ver que nenhuma mulher iria aceitar usar uma calça como usa o homem, colando, frouxa, solta no seu corpo. Não ia, irmão. A mulher não ia aceitar. Sabe por quê? Porque o desejo é mostrar o corpo através desta calça apertada, colando no corpo. O desejo é esse, irmão. Esta é a verdadeira intenção do uso da calça. Mas a palavra de Deus, irmão, ela é bem clara, ela é bem objetiva, quando ela diz, irmão, que a calça, ela foi feita, irmão, para o homem e não para a mulher. Quando a Bíblia diz que a mulher não vestirá vestes de homem, nem o homem vestirá vestes da mulher, porque isto é abominação ao Senhor teu Deus. A calça, irmão, quando Deus instituiu o sacerdócio
o tabernáculo, no livro de Levítico, no capítulo de número 6, no versículo de número 10, nós vemos, irmão, Deus dizendo que o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne. Então, irmão, a calça, ela sempre foi biblicamente uma vestimenta do homem e não da mulher. Mas lamentavelmente, irmão, lamentavelmente, este versículo que tanto se pregou em nossas igrejas deixou de ser pregado, caiu, como se diz, no desuso, porque é um versículo que não agradava a igreja. Mas, irmãos, o corpo, ele não é teu. O corpo, ele não te pertence. Ele não me pertence. Ele é do Senhor. E esse corpo, ele tem que ser usado para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Esse corpo, ele foi criado por Deus com o propósito de glorificar, de exaltar o nome de Jesus. Oh, irmãos, é lamentável. É lamentável o que se presencia no meio evangélico. E com essas práticas, aumenta-se o pecado. Mas diminui-se a disciplina, a correção. Com o aumento dessas práticas em nossas igrejas, irmão, aumenta-se também o pecado. Mas nós temos agido como que se os irmãos não pecassem, como que se não houvessem mais pecado dentro da igreja. E nós vemos o pecado à nossa frente, na descompostura do vestir, na descompostura do sentar das mulheres dentro da igreja. E isso, irmão, me dói. Lamentavelmente, irmão. Porque a palavra de Deus, ela continua a palavra de Deus. A lei moral de Deus do Antigo Testamento, irmão, continua.
O que foi cumprido no Velho Testamento foi as leis cerimoniais, irmão. As leis civis que se mudam conforme muda-se os sacerdotes. Mas a lei moral de Deus permanece para sempre. E no que tange respeito à vergonha, a maneira de se ser, de se ultrajar, de se trajar, de se vestir perante Deus continua sendo exigido com santidade. Aconselho-te que de mim compre vestidos brancos para que te vista, para que não apareça a vergonha da tua nudez. É lamentável, irmãos, o que nós encontramos pela rua, o que nós vemos. Pessoas que quando chega a noite têm oportunidade, falam, choram, profetiza, disciplina, doutrina, mas que lá na rua, nas academias, estão vestidas de maneira a excitar a sexualidade dos homens, a provocar a libido. Feliz foi o jogador Cristiano Ronaldo, concordando comigo, pois eu sempre via desta maneira, com relação às academias. Cristiano Ronaldo, no mês passado, quando lançou as suas redes de academia, ele sendo entrevistado, ele disse, assinando embaixo aquilo que eu sempre pensei de academia. Ele disse que as academias são lugares para, primeiro, conhecer pessoas e, segundo, para paquerar. Quem vai paquerar uma mulher crente que for numa academia para fazer academia, vestida com suas vestes decentemente, com sua roupa, aquela mesma roupa que ela usa para comparecer no templo diante de Deus e perante a igreja? Quem vai cobiçar uma crente desta maneira? Ninguém. Ninguém vai olhar para essa crente com desejo. Mas ela não quer. Ela quer ser desejada. Ela quer ser cobiçada. Ela quer se sentir gostosa na linguagem mundana. Ela quer se sentir desta forma, desta maneira. Então ela vai como os muitos que ali estão. Quando deveria, não. Eu vou fazer um exercício para a saúde do meu corpo. Eu vou como crente. Vou estar lá como crente. Quem for olhar para mim, vai olhar para mim como crente que eu sou na igreja. Mas lamentavelmente isso não se faz. Aí nós passamos pela irmã na rua, naqueles trajes deplorável, depravado. Que na verdade, irmãos, essa calça de leg, ela é uma calcinha de perna. Essas calças de leg, ela é uma meia calça. Aquelas meias que se usava por baixo da saia, das roupas, para aquecer do frio. Estão usando hoje liberalmente pelas ruas, mostrando as suas vergonhas. E isso, crente, pessoas evangélicas, que dizem que tem o Espírito Santo de Deus e que até profetizam e falam línguas. Mas esse mesmo Espírito que as está usando para falar língua e até profetizar, corrigindo os outros, não é capaz deles corrigir, não é capaz de lhes exortar para não agir de forma tão sensual como se estão agindo. Oh, irmãos,
como se pregava sobre aquela passagem lá de Timóteo, falando sobre as mulheres, falando como que as mulheres deveriam se ultrajar, como que as mulheres que professam a Jesus deveriam se vestirem. Ah, irmãos, na carta de Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Onde está a honestidade numa calça de leg, irmão? Onde está a honestidade em uma calça apertada no corpo, colando no corpo, marcando sua sexualidade? Onde está, irmão, a honestidade em uma roupa mostrando a cavidade dos seus seios? Onde está a honestidade nessas vestimentas? Oh, irmão, vamos pregar a palavra de Deus para salvar as pessoas e não para comichá-las, para elas andarem inchadas. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor. Pudor quer dizer sentimento de vergonha e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Oh, irmãos, hoje as nossas crentes estão de calça, os crentes de bermuda pelas ruas mostrando as pernas, sem camisa, mostrando os peitos, a barriga de tanquinhos, seduzindo, levando as pessoas a desejá-los, a desejá-las, e são crentes que estão glorificando a Deus nos seus corpos. Deuteronômio 22, versículo 5. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher. Porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor Deus. Oh, irmãos, quando se pregava esse versículo na igreja, quando se disciplinava por infringir este versículo, esta palavra de Deus, e hoje está esse descalabros no meio evangélico, temos que olhar para a irmã com aquelas vergonhas expostas por essas calças indecentes, essas roupas indecentes mostrando a cavidade dos seios, mostrando as calcinhas. Irmão, nós precisamos falar o português claro na igreja, porque naquilo que nós temos vergonha para falar, elas estão praticando, eles estão praticando livre e libertinamente na igreja e pelas ruas. Porque a televisão, a mídia diz abertamente dentro da sua casa, por meio da televisão, que tudo é permitido, tudo é lícito. E os crentes obedecem mais à televisão do que à palavra de Deus. Mas glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, qual pertence a Deus. Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, capítulo de número 12, no primeiro versículo, ele diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Hebreus capítulo 10, versículo 5, Jesus diz: sacrifícios e ofertas não quisestes, mas corpo me preparastes. Até Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 4 diz que Cristo é o fim da lei cerimonial, daquela lei que exigia dos judeus os sacrifícios e ofertas de animais, que tipificava para Jesus, que era tipos de Jesus, que era o que Jesus iria fazer. Então Deus não quis de Jesus sacrifícios nem oferta. Por isso que em seu ministério ele não ofertou sacrifícios a Deus. Embora ele era sacerdote, ele era rei, ele era juiz, ele era profeta, mas ele não ofereceu sacrifícios a Deus. Por quê? Porque tudo aquilo que a lei cerimonial exigia do homem era um tipo de Jesus. Então Deus preparou para Jesus um corpo, e esse corpo que Deus preparou para Jesus, ele ofereceu a Deus em sacrifício lá na cruz, no Calvário. Ele ofereceu a si mesmo a Deus. Ele ofertou-se a si mesmo a Deus em um sacrifício único e singular em prol da humanidade. Ele foi o sumo sacerdote das nossas almas. Ofereceu o único sacrifício que teve o seu efeito retroativo e também o seu efeito progressivo. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, oferecendo a Deus o seu próprio corpo, alcançou todos aqueles que para trás ficaram, e também alcança aqueles que vêm para frente. Glória a Deus. E aqui Paulo escrevendo exige de nós que agora não mais necessário é oferecer sacrifício de animais, mas que assim como Jesus fez, também nós façamos e ofereçamos a Deus o corpo que Ele preparou para nós em sacrifício a Ele no nosso culto. E esse culto não é só dentro do templo. Esse culto é um sacrifício contínuo sobre o altar. Esse culto que nós ofertamos a Deus quando o aceitamos vai findar quando se der o arrebatamento da igreja. Mas enquanto estivermos aqui, temos que continuar ofertando a Ele em um sacrifício contínuo. Por isso que o sacerdote servia no templo 24 horas ininterrupto. Porque o sacrifício era algo contínuo, tipificando o céu, que lá é contínuo. Lá não para. As atividades no céu não cessam. Então o sacerdócio era um tipo daquilo que acontece no céu. Então o meu sacrifício a Deus tem que ser contínuo. O meu corpo tem que estar sendo oferecido a Deus 24 horas ininterrupto. Mas ele tem que ser santo. Ele não pode ser maculado. Ele não pode ser contaminado, corrompido com a sensualidade, com a carnalidade. Não, você não pode aparecer diante de Deus como que se aparece perante um homem. Você não pode achar que Deus vai te desejar como homem perante a quem você aparece vestida ou despida de maneira parcial para que Ele te deseje. Não. Não.
tem que ser santo, corpo santo, sacrifício santo, para que Deus nos aceite. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, o qual pertence a Deus. O corpo não te pertence, ele não é teu. Deus vai te pedir conta. E como disse Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 3, que eu já citei em umas ocasiões em que preguei aqui. Capítulo 6, oh, aleluia! Glória a Deus! Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, melhor dizendo, no versículo de número 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Oh, irmãos, o teu corpo é santo, o meu corpo é santo, e ele pertence a Deus. Ele foi Deus quem criou para o louvor da sua glória. Glorifiquemos a Deus pelo nosso corpo, no nosso corpo, e não presumais de vós mesmo que o corpo é teu e tu faz dele o que tu quer. Não. Deus te pedirá conta. Deus requererá tudo quanto tu fizeres através do corpo, bem ou mal. Deus te pedirá conta. O corpo, ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Depende de como está a tua alma. Porque o corpo por si só, ele não expressa ações. O corpo por si só, ele não externa. Ele não externa nenhuma ação. Ele precisa da alma. A alma precisa do corpo. Então as ações vistas no teu corpo, pelo teu corpo, depende de como a tua alma está. Se ela é salva, ela fará tudo aquilo que vem a glorificar a Deus, e não a ti mesmo, não aos outros que estão à tua volta, que exige de ti que você faça coisas que o adorem. Não. Dependendo de como estiver a tua alma, o louvor dela será para Deus através desse corpo. Oh, irmão, tudo quanto fizermos através do nosso corpo, Deus pedirá conta de tudo isso. O corpo é do Senhor, a Ele pertence. Glorificai, pois, a Ele no vosso corpo, o qual pertence a Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Que Deus nos guarde e nos ajude. E que possamos fazer como Paulo escrevendo aos Tessalonicenses no capítulo 5 da primeira carta.
no versículo 23, onde ele diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente, pleno. Não é os dedos e as unhas são pintadas, não. Não é o corpo e o cabelo são pintados, não. É plenamente, corpo plenamente. O corpo tem que ser plenamente santificado. Plenamente, irmão. Não é as unhas pintadas de Jezabel no Egito, cabelo pintado, boca pintada, não. A expressão da palavra de Deus aqui, ela é bem clara, irmão. Ela é bem exigente. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo, irmão. Não é o corpo e as unhas, não. Como se as unhas não fizessem parte do corpo. E todo o vosso espírito e alma e corpo, todo o corpo, toda a alma, todo o espírito, sejam plenamente, pleno, total, absoluto, conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o corpo, plenamente, total, irmão. Os cabelos é do mundo, eu posso pintá-los, que ele não pertence ao corpo, a Deus. As unhas, a boca, a orelha, o rosto. Não, irmão. A expressão da palavra de Deus é clara, ela não deixa brecha. O corpo não é teu, ele não te pertence. Ele pertence a Deus, é propriedade de Deus. Você não pode fazer nele ou dele ou por ele o que você acha, o que você quer, se a palavra de Deus não te aprova. E ela reprova todo o mundanismo no corpo. Tudo que não é do corpo, tudo aquilo que é colocado no corpo, a palavra de Deus reprova, repreende. Isso é corromper, contaminar o corpo. E um corpo desse não pode ser apresentado a Deus em sacrifício, que ele não aceita. Tu pode até apresentar, até com choro, mas isso não é sinal de que Deus está te aceitando se tu estás fazendo algo nesse corpo que a palavra de Deus condena. Deus não vai contra a sua palavra. O sacrifício a ele tem que estar segundo a liturgia da Bíblia, que é a palavra de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Que acreditemos nesta palavra, e que ela possa te confortar e te consolar. E que Deus em Cristo Jesus te abençoe e guarde. Amém, Jesus. Amém.